seguinte, cara. Hoje a gente vai começar a falar um pouco mais sobre os princípios do design. Esse é um curso básico sobre esse assunto e você vai aprender um pouquinho sobre ele e quais são esses princípios que vai te ajudar a alavancar os seus projetos a um outro nível, fazer com que você consiga cobrar por um projeto aquele valor que você realmente acha justo por aquilo, porque você vai ter o valor necessário para agregar ao seu projeto e dizer o que é melhor ou o que não é melhor para o seu cliente. Para isso, antes de ir para os princípios em si, a gente vai entender um pouco melhor o que é esses tais princípios. Antes de mais nada, a gente precisa parar para pensar no conceito principal de princípio. Aqui eu coloquei uma pequena definição que diz assim: são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou por instituição. É uma conceituação dos princípios, elas estão estritamente relacionadas ao começo ou início de algo. É justamente por isso que sempre quando eu indico alguém a começar, que está começando a estudar design, a sempre começar por aqui, porque os princípios em si vão ajudar você a entender o que realmente é design e como você pode colocar isso em prática. Ela está estritamente relacionada ao início dessa profissão e vai ajudar você a entender um todo, antes de ir para as ferramentas, para um estudo melhor sobre a carreira em si. Você precisa saber o que você vai fazer para depois começar a fazer. É justamente isso que a gente vai aprender aqui. A gente vai juntar esse quebra-cabeça para fazer com que você entenda cada parte dele. Agora que a gente já sabe um pouquinho melhor sobre o que é um princípio, vamos passar agora a entender o que são os princípios do design. Aqui eu separei os nossos módulos em tópicos, porque a gente vai falar sobre cada um deles em um vídeo separado. Mas eu quero mostrar aqui o que são e o que a gente vai estudar ao decorrer desse curso. Primeiro, alguns podem ficar com dúvida em relação a esses 8 tópicos que eu coloquei aqui. Você pode pensar, mas os princípios do design não é aquele contraste, repetição, proximidade, certo? Esses também faz parte dos princípios, dos fundamentos dessa área, mas esses daqui são os conceitos que eu acho essencial para que você possa ter projetos bem feitos e que a sua carreira tenha sucesso. Porque caso você saiba esses 4 princípios que eu falei anteriormente, 3 que eu falei anteriormente, e não saiba usar esses daqui que eu vou mostrar para você, não vai adiantar nada. Já se você souber pelo menos a metade de todos esses 8 princípios aqui, você vai conseguir saber o que você vai fazer e como você pode fazer para se tornar um design profissional e não qualquer um que você acha em cada esquina. Primeiro, a gente vai estudar o que é a psicologia das formas. Se você ainda não sabe o que é isso, as formas em si, o quadrado, o círculo, o triângulo, cada uma delas tem uma representatividade diferente no design. Ela pode expressar algumas emoções para os espectadores. A gente vai estudar o que cada uma dessas formas pode representar em seus projetos e como você pode usar isso a seu favor. Depois a gente vai ver um pouco sobre a teoria Gestalt. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas a teoria Gestalt é como se fosse uma partição da psicologia das formas. Mas ele é um assunto tão amplo que eu acabei optando por dividir ele e não colocando junto com a psicologia das formas. Mas você vai saber o porquê que essa teoria é tão importante e como ela pode ser usada em seus projetos.
Depois a gente vai falar um pouco sobre tipografia. Com certeza, se você já estuda um pouco sobre design, já ouviu falar, você já viu sobre tipografia. A gente vai saber como a gente pode utilizar a tipografia correta para cada projeto e quais são as classificações, a classificação que a gente usa para cada tipo de fonte e como você pode usá-la. Claro, né? Não adianta saber a classificação sem saber como usar cada uma delas. Depois, assim como a psicologia das formas, a gente vai estudar a psicologia das cores. Não sei se você já percebeu, mas tem pelo menos, que eu lembre agora, tem pelo menos 3 franquias de fast food que usa a mesma combinação de cores. Você vai lembrar, o vermelho e o amarelo. A maioria deles usam essa combinação de cores. Não à toa, você vai entender o porquê eles usam essa combinação, vermelho e amarelo. Tanto o McDonald's quanto o Habib's, o Bob's usam combinações e paleta de cores muito parecidas. Tem um conceito por trás disso, uma psicologia, o porquê dessas duas cores. Claro que não são só essas duas cores, estou falando em sua maioria. Você vai entender o porquê do amarelo e do vermelho, e não só essas duas cores, mas também as outras e como você pode usar cada uma delas para colocar a cor certa no projeto certo, para poder representar a emoção certa nos espectadores. Depois a gente vai falar um pouco sobre layout, como a gente pode montar um bom layout para apresentar para o cliente e para o público também, que o layout ele aborda praticamente uma boa parte de quem trabalha com design gráfico. Por exemplo, esse slide que você está vendo aí é um layout, ele forma um layout em si. Você vai aprender como você pode combinar os elementos dentro desse layout para que ele possa ter a melhor aparência e a melhor eficácia possível dentro dos seus projetos. Depois vamos aprender a como usar o grid para montar principalmente os logotipos, que é necessário. Claro que não são todas as vezes, mas como você pode usar o grid para te ajudar a montar peças bem alinhadas que respeitam as dimensões corretas de produção. Depois você vai aprender um pouco sobre composição e como você pode usar ela ao seu favor para construir bons projetos. E por último, e não menos importante, as ferramentas. Qual é o lugar certo das ferramentas? Isso é um assunto muito polêmico, mas que a gente vai abordar aqui para que eu possa passar pelo menos a minha opinião em relação à utilização dos softwares, que no nosso caso são eles que conseguem executar aquilo que está dentro da nossa mente, mas a gente não pode colocar eles num pedestal tão grande quanto a maioria coloca, que acaba colocando o seu próprio mérito em uma simples ferramenta e que ela, se entendida da maneira correta, pode te custar um bom nível de profissionalismo e assim também evitar algumas pequenas discussões entre seus próprios colegas, até porque você não vai perder tempo discutindo qual software é melhor de usar, porque todo mundo sabe, o melhor software de usar é aquele que você sabe, que você conhece. Mas esse não é o vídeo para isso. Depois, e é o último vídeo da nossa série, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu vou falar sobre a questão dos softwares, qual é melhor para cada caso e como você pode usar eles em determinadas situações, tá bom? Logo depois no nosso vídeo a gente já vai começar a falar um pouco sobre a psicologia das formas e como você pode usar esses conceitos a seu favor, tá bem? Eu espero você no próximo vídeo. Não esquece de clicar aí no like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo desse curso, dessa série de vídeos que vai te ensinar um pouco sobre os princípios do design e você vai entender cada ponto aqui em cada vídeo separado. E eu espero que você coloque o seu feedback aí para dizer se está bom, se está ruim, o que eu posso melhorar, tá certo? Então é isso aí.
não esquece de se inscrever. E eu espero você no próximo vídeo.